Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas para a gente falar de um material totalmente diferenciado. Quando eu digo totalmente diferenciado, é totalmente mesmo. De um material esse daqui, cara. O imperdível Hellboy Histórias Curtas, volume 2. Olha, eu vou te falar, cara, é uma das minhas grandes leituras de 2021. Essa daqui foi a minha última leitura do ano. E que coisa deliciosa, cara. Renovou, não que tivesse diminuído em absolutamente nada, porque tem um Hellboyzinho já aqui há muito tempo. Aqui em cima vocês não estão vendo, mas tem todos os meus materiais do Hellboy que eu comprei já há 500 anos, aqueles formatos de capa dura, como esse daqui, tá? Eu vou falar dele daqui a pouco, esses materiais da edição histórica eu já comprava e tudo mais. Sempre fui muito fã do personagem. Mas sabe quando você renova os votos com o personagem? Você lê de novo alguma coisa e fala: cara, isso aí era bom demais, por que eu não tô lendo mais disso? E isso renova também a esperança, aquele calor que a gente tem dentro do nosso coração, assim, de, porra, eu continuo lendo histórias em quadrinhos, mas é tanta coisa bem mais ou menos e tudo mais, sabe por quê? Porque a gente tá lendo muito quadrinho super-herói, muito quadrinho que não vai pra muito lugar. A verdade é essa, são materiais bem medianos, bem mais ou menos, e a gente acha que eu fiquei velho e acabou a graça, entendeu? É por isso, os quadrinhos sempre foram, nada disso, cara. Os quadrinhos estão muito ruins, a verdade é, tem muita coisa que tá muito mais ou menos mesmo, mas ainda existe coisa muito boa. Tem uns caras muito bons produzindo coisa muito boa, coisa gostosa de ler. Que você pega um encadernado desse enorme, tá? Isso aqui é um ônibus, embora não tenha aquele tamanho todo dos outros, mas é uma versão ônibus da Dark Horse e é um material que vale demais. Recomendo aqui demais todos os ônibus da série do Hellboy. Demais. E agora eu vou fazer aqui para você um rápido guia para começar a ler Hellboy, tá? Que vai começar por essa edição aqui. Tu pode começar por essa daqui sem nenhum problema. Mas é um guia no sentido de eu te nortear. Você que nunca leu um Hellboy na sua vida, tá? Por que você tem que ler Hellboy? Porque aqui você vai encontrar uma história divertida, interessante, bem construída, com um personagem bem diferente. Você vai encontrar um material totalmente diferente, um material, cara, que você vai falar, porra, eu tô lendo alguma coisa diferente, cara. Eu tô lendo alguém que faz uma história simples, que funciona, um cara que tem domínio de narrativa pra fazer um negócio aqui, que é muito simples, as histórias são muito simples, elas não têm reviravoltas completamente mirabolantes, existe ação, existe toques de humor, existe, porra, construção de pesquisa histórica, cara, você traz embasamento de coisas pra gente, tudo funciona, tudo é redondinho, é gostoso demais de ler. Por que eu não estava lendo isso antes? Sim, então agora eu vou te nortear tudo básico que você precisa fazer para começar a ler Hellboy, tá? O conceito do Hellboy é o seguinte, cara. Um cara chamado Mike Mignola largou tudo, assim como vários outros, Todd McFarlane, que criou o Spawn, o Jim Lee, que também largou e depois acabou voltando para DC, enfim. Esses caras todos foram largando Marvel e DC para se dedicar aos seus próprios personagens, a trabalhar por conta própria. Falar, porra, eu vou criar um personagem, vou criar meus quadrinhos e vou seguir do jeito que eu quero, com liberdade criativa e tudo mais. Mike Mignola é Mike Mignola, tá? Mas eu acho muito tosco, eu prefiro falar Mike Mignola. Mike Mignola, ele largou tudo e foi lá fazer o quadrinho dele do Hellboy. Lançou um quadrinho, um teste aqui, um teste ali, isso é uma historinha curta em San Diego Comic Con, numa edição especial, enfim. Foi saindo, o material foi crescendo e foi se tornando um fenômeno. E aí estamos aí até hoje, com materiais de Hellboy sendo lançados, tá? Barbie, é uma confusão, é muito quadrinho, é muito título, eu não entendo nada e tudo mais. Era muita coisa, tá? A Mythos tinha lançado... A Mythos é a única editora que publicou Hellboy até hoje. Ela pegou lá atrás. Tem um super guia aqui, que eu recomendo demais, se você está interessado pelo Hellboy e ainda não leu. Eu fiz o guia ônibus dos Hellboys. Não é review. Eu peguei os 4 ônibus do Hellboy, tá? E expliquei todas as edições ônibus a ônibus, tudo que tem lá dentro, onde já foi publicado. É um programa bem legal que eu recomendo demais que você assista. Então, tem aquele guia explicativo lá direitinho. Então, a Mythos começou a publicar os materiais de Hellboy conforme eles iam saindo lá fora. E depois, a partir de determinado momento, ela criou a coleção histórica para reunir todos esses materiais que tinham saído encadernados. Hellboy não funciona igual os quadrinhos de super-herói normais. Ele não funciona daquela maneira. Ele tem uma revista mensal, Hellboy, que vai todo mês para a banca e que continua um arco infinito de histórias que vai saindo e eternamente. Aqui dentro não tem Hellboy número 435 a
450. Não é assim que funciona Hellboy. Hellboy não foi pensado dessa forma, não foi publicado dessa forma. Então, ele tem já uma mitologia diferente e ele tem um ritmo completamente diferente que seu autor criou e mandou muito bem na forma como ele foi executando, tá? Então, Hellboy, ao longo do tempo, ele foi sendo lançado de maneira a sair em minisséries e pequenas histórias sendo publicadas, tá? Dentro de revistas lá, dentro do contexto da Dark Horse, de revistas de antologias e tal. Foram várias histórias sendo publicadas sem nenhuma ordem cronológica. O Hellboy é um personagem que você pode entender bastante, se você quiser entender um pouco mais, embora você perca um pouco da essência dos quadrinhos, mas é um bom exemplo o filme, tá? Aquele primeiro filme do Ron Perlman, filme do Guillermo del Toro, do início dos anos 2000, ele te traz muito bem a origem do personagem. A origem do personagem, o personagem foi invocado por forças nazistas, por feiticeiros nazistas, que estavam em busca do oculto, a ganhar mais poder dentro da guerra, através da descoberta de relíquias e elementos obscuros e o oculto como um todo, tá? Isso é coisa que é abordada em trocentos filmes, livros, quadrinhos. Exemplo rápido e fácil, Indiana Jones. Ele está sempre lutando ali contra nazistas que estão atrás de grandes armas e grandes coisas escondidas da cultura mundial, sejam religiosas ou não, né? Primeiro filme, ele está atrás da Arca da Aliança, lá junto com quem? Com os nazistas, brigando com os caras. E no terceiro filme ele está atrás do cálice sagrado, também com os nazistas atrás dele. Então, sempre houve isso daí dentro do contexto. Ih, as luzes pifaram aqui. Peraí, deixa eu ver aqui o que houve. Luzes, por que vocês apagaram? Acho que as luzes morreram. Daqui a pouco a gente descobre o que houve, que agora eu fiz o programa até agora, a gente continua, tá? Então, todo esse contexto dos nazistas é trabalhado aqui no seguinte sentido. Ele foi conjurado, foi invocado pelos feiticeiros nazistas lá durante a Segunda Guerra Mundial, e uma tropa americana, tá, junto com os pesquisadores e tudo mais, acabaram intervindo no momento da invocação, mas já tinha acontecido e tinha surgido um pequeno demônio, tá? Esse demônio é levado para os Estados Unidos e ele passa a fazer parte de um centro que age como digamos, uma espécie de MIB, tá? Não é bem isso, mas para ficar mais fácil de entender para quem nunca leu. Eles são um local que estuda fenômenos paranormais e fenômenos estranhos que aconteçam pelo mundo, e eles vão lá e intervêm nesses fenômenos, tá? Então esse centro de pesquisa interfere de maneira policial mesmo. Você liga, ó, tô com um problema de uma assombração aqui na minha casa. Se eles sentirem que é alguma coisa real e que eles precisam intervir, eles vão até lá e vão tentar resolver o problema. Um dos agentes é justamente o Hellboy, que cresceu e se tornou esse demônio enorme lá, com aquela mão de pedra e tudo mais, tá? Esse cara que tem super força, ele é praticamente invulnerável, porque ele realmente é um grande demônio que foi invocado e agora tá aqui, vivendo como um humano. Ele não vive escondido, ele não é um super... Não, todo mundo sabe quem é o Hellboy. É uma parada assim aberta. Tipo Caça-Fantasma, deu um problema, tu vai chamar o quê? Ghostbusters? Não, tu chama o BPDP, né? E aí você chama esses caras, e em algumas das missões vão um grupo inteiro e tudo mais, mas na maioria das missões quem vai é o Hellboy. Então o Hellboy é um cara especialista em demônios, em criaturas, nesse tipo de coisa, e ele vai lá para agir, seja dando tiro, caindo na porrada, ou resolvendo as coisas através de magia mesmo, né? Então tem ali um pouquinho, quem sabe, de Constantine, alguma coisa assim também. As histórias, geralmente, elas têm um teor bem leve, bem interessante, bem suave, com, às vezes, uma pequena pitadinha de... Não seria humor, mas elas são irreverentes, elas têm algumas coisinhas interessantes em relação a isso. Você dá um sorrisinho quando tá lendo aquele material, é um material gostoso, ele é agradável de ler, então é diferenciado, tá? E ao longo da história, isso aconteceu durante a Segunda Guerra, que o Hellboy está até hoje na história. E ele não envelhece mais porque é um demônio. Entenda-se que ele é um demônio, então ele não vive normalmente. Ele veio uma criancinha, um bebezinho, um pequeno demônio, rapidamente ele cresceu, virou aquele cara de 2 metros de altura fortão, e ele ficou igual por 50 anos, 60 anos, 70 anos. Não interessa, tá? Ao longo disso, o Mike Mignola foi lançando as histórias
que se passavam em qualquer época. O Mike Mignola podia escrever uma história de 5 páginas que se passa em 1967 na Inglaterra, tá? Então o Hellboy foi lá porque teve algum caso que ele teve que investigar na Inglaterra. E aí a história seguinte, ele resolve que quer fazer em 1980 no Japão. Hellboy tá no Japão em 1980. Foda-se, porque eu quero contar uma história no Japão. Não interessa por que o Hellboy tá... Eu quero contar uma história no Japão. É uma história em 1980 no Japão. A próxima história que ele escreveu é uma história de 3 edições, não é uma história de 5 páginas. Ele escreveu uma história grande, de 5, 6 edições, que não sai numa revista mensal, entendeu? Ele falou, ó, vou lançar uma minissérie chamada Hellboy fulano de tal. Então é uma história que tem 5 edições e que foi publicada, e aquele material se passa, sei lá, em 1970 no interior dos Estados Unidos. São 5 edições que se passam no interior dos Estados Unidos em 1970. Ok, tá. Então as histórias de Hellboy nunca foram pensadas e publicadas de maneira cronológica, para você entender o passar do tempo, nada disso. Ele foi escrevendo o que ele queria. Então ele tinha uma ideia e falava, vou escrever uma história que precisa se passar na Noruega. Tá, e que período do tempo seria mais interessante essa história se passar? Nos anos 90, com tecnologia e tal, ou precisa se passar nos anos 50? Nos anos 50, eu quero que não tenha tecnologia, eu quero o contexto político daquele... Enfim, tô chutando. Então se passava em 1950 na Noruega. Esse é o ponto, tá? Ela nunca foi pensada de maneira cronológica, de maneira a ser uma revista mensal. Nada disso. Então, ao longo dos anos, Mike Mignola foi lançando esses materiais, tá? Esses materiais são totalmente carregados, cara, de folclore, de mitologia, de lendas, coisas realmente pesquisadas, não aprofundadas, não é uma história. Vou te dar um paralelo interessante caso você leia a revista do Martin Mister, tá? Tem até uma aqui que vou fazer review dela também, tá? Martin Mister, também da editora Mint. Material excelente que tu tem que ler também. Isso aqui é sensacional, é ótimo. Martin Mister tem todo um contexto de pesquisar um assunto, criar um grande mistério ali, uma grande história, o personagem vai se envolver naquilo e você vai ser presenteado com informações, com uma série de informações a respeito daquele assunto. É um assunto de verdade e você vai ficar inteirado a respeito de muito daquilo. Existe uma pesquisa e essa pesquisa vai ser passada para você, tá? Ok. Digamos que o Martin Mister venha para o Brasil e vai passar uma aventura com o Saci Pererê, tá? Vai ter toda uma contextualização do folclore do Brasil na revista, vai ter toda uma pesquisa e vai te passar sobre a região, sobre o Saci, sobre toda a origem daquele mito, enfim, vai ter uma pesquisa ampla e vai te dar toda essa informação. O Hellboy vai vir para o Brasil e vai ter uma aventura que ele vai dar uma porrada no Saci, tá? Tô inventando aqui para te dar um exemplo. A história dura 5 páginas, ele chega, aí alguém lá fala para ele, cara, tem um ser aqui e tudo mais, um ser aqui da região e tudo mais, tá aprontando e tudo mais. Ele se mete na floresta, daqui a pouco sai pulando ali o Saci, ele, que isso? Você invadiu a mata, não sei o que, o Hellboy dá uma porrada nele. Saci, que isso? Ele pega, não, cara, vamos sentar aí. Aí pega um cachimbo também, sei lá, um charuto, senta pra fumar com o Saci, bate um papo e tá tudo resolvido. Isso durou 5 páginas. Teve o folclore brasileiro, foi apresentado ali e tudo mais, a história teve um toquezinho de humor, aí deu uma porrada e depois falou, não, cara, não é isso, vamos lá, porque tu veio pra cima de mim e tal, vamos sentar e bater um papo. Teve ali um toque de humor e tudo mais, nada foi aprofundado, nada foi desenvolvido. A história foi legal pra cacete, foi divertido e ponto. E acabou por ali. Esse é o ponto do Hellboy, tá? O Hellboy vai ter muitas histórias assim. Muitas histórias que simplesmente têm algum elemento inspirado em algum folclore, em alguma lenda, em algum mito, ou é simplesmente uma história de terror aleatória, tá? Mas nunca pegando forte no sentido do terror. Ele vai encarar um mal daqueles do Invocação do Mal. Ele não vai ter todo o problema que tem o casal Warren. Porque ele é um demônio. Ele não tem medo de nada, cara. Ele é um demônio brabo. Ele sabe que é. Ele é um dos herdeiros do inferno, cara. Tá, veio uma assombração pra cima de mim. Ele, porra, vai dar trabalho. Ele vai cair na porrada, ele vai exorcizar, ele não tem medo, ele não tá preocupado. Essa não é a graça do quadrinho, entendeu? A graça é ver ele andando lá, enfrentando esse problema, resolvendo, muitas vezes. Ele resolve e fala, foi isso, entendeu? Então,
é um quadrinho diferenciado. Uma condução diferenciada, é um material diferente e que vale muito a pena. Muito. Voltando nos ônibus, voltando nas edições da Mitos. Hellboy foi, então, compilado na série de ônibus, tá? Que a Mitos está lançando. Existem os 4 ônibus, que eu fiz o guia aqui. Tem review do volume 4, inclusive, e tem o guia dos ônibus. O que são os ônibus? Os ônibus trazem as histórias principais do Hellboy. Geralmente são as histórias grandes, que foram minisséries, tá? Todas compiladas em ordem cronológica. Não na ordem que o Mignola produziu. Mignola pode ter produzido histórias de maneira totalmente aleatória. Mas quando reuniram no ônibus, reuniram na ordem certa. Desde o Hellboy lá sendo invocado pequenininho, até ele assumindo lá no inferno depois de morto, tá? Então eles construíram tudo isso em 4 ônibus. Que eu recomendo muito que tu leia. Mas muito, 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 muito. Pô, Barba, mas eu vou pegar 4 ônibus e tudo mais, eu não sei ainda se eu vou curtir e tal. Beleza. Por isso que eu quero chegar nesse ponto aqui, tá? Então, essas grandes histórias, que são chamadas o cânone do personagem, né? São a coluna vertebral dele. São as histórias que realmente movimentam o Hellboy. São as histórias que fazem com que a história ande. São as histórias que você vê ele chegando, que você entende que ele é um demônio, ele entende o local dele na Terra, ele entende que ele faz parte do BPDP, ele entende que é um demônio, mas não quer ir embora. Toda a linha cronológica da vida dele está em 4 ônibus. Hellboy, ônibus 1, 2, 3, 4. Ok? Esses são os ônibus do Hellboy que trazem toda a vida dele do início à morte. Sim, porque o Hellboy morreu. E isso não impede absolutamente nada que as histórias continuem sendo contadas. Porque ele simplesmente pode amanhã falar, vou escrever uma história do Hellboy que se passa em 1980. O Hellboy morreu agora, em 2000 e pouco. Eu posso escrever uma história que se passa em 80 que eu nunca tinha contado. Não tem problema nenhum. Porque ele sempre fez isso. Mas ele quis contar a morte do Hellboy e que outra pessoa não contasse. Fosse ele. Então ele contou a morte do Hellboy no Ônibus 3. E no Ônibus 4 é todo o Hellboy no inferno depois de morto. Uma hora ele acabou morrendo. Foi pro inferno, onde ele tinha que ir, porque ele é um herdeiro do inferno. Ele é um dos grandes demônios do inferno que foi invocado sem querer. E agora ele voltou. Cheguei, cara. E ele chegou, tipo... Quando a gente vê algum filme desses que tem um policial muito brabo ou um bandido muito brabo, que quando chega na cadeia, tá todo mundo desesperado. Cara, chegou o maluco, ferrou. Então chegou o Hellboy, cara. Vai dar merda, porque o Hellboy é o Hellboy. Entendeu? Então, ele chega no inferno e esse é o Ônibus volume 4. É um material bom demais. Quando você começar a ler, tu vai viciar e vai ver que é ótimo. Não se deixe influenciar pelo filme. Os filmes são legais, mas o quadrinho é uma pegada diferente. Você sabe que quando vai pro filme é outra história. O quadrinho tem um ritmo diferente, tem um contexto diferente. Além desses 4 ônibus, a Mitos lançou os ônibus Histórias Curtas, volume 1 e 2. Esse é o volume 2. E ele traz pra gente, o próprio título é sugestivo, as histórias curtas. As histórias que não movimentam a vida do Hellboy, tá? A história que movimenta a vida dele são as histórias consideradas canônicas, são histórias grandes, de muitas páginas e que estão dentro dos 4 ônibus grandes. Aqui a gente tem histórias pequenas. No volume 1, por exemplo, tem uma história de 3 páginas chamada Panquecas, que é uma história maravilhosa. Tem 3 páginas, tá? Então aqui a gente tem essas histórias curtas, que são casos. Ó, tem uma assombração na minha casa, BPDP. Vem pra cá. Aí chega o Hellboy lá. Todas essas são estreladas pelo Hellboy. Então por isso que é Hellboy, Ônibus, Histórias Curtas. São 2 volumes. Todas com histórias curtas. São pequenos casos, são histórias de 10 páginas. Tá? Histórias de pouquíssimas páginas. E todas muito boas. Todas, estou te falando todas. Tem algumas completamente fantásticas. Aqui nessa edição a gente tem convidados, como por exemplo Richard Corben, que era um senhor desenhista de histórias de terror, cara ultra clássico, fantástico, idolatrado no mundo dos quadrinhos de terror. Tem histórias com ilustração dele. E de outros artistas também, tá? Então, aqui você vai encontrar histórias que não tem nenhuma cronologia de nada, que você não precisa saber absolutamente nada além do que eu te falei aqui no programa, e que você vai se apaixonar pelo personagem. Porque as histórias são muito divertidas. São muito boas. O material é legal demais, cara. É legal demais. E esse material te dá toda a base pra você falar, porra, eu gostei do Hellboy. Eu quero mais. Eu terminei isso aqui e eu pensei seriamente assim, eu vou parar de ler tudo nesse momento e vou pegar todo o resto do material do Hellboy que eu tenho aqui, que eu ainda não li, e vou ler.
Porque é legal demais ler Hellboy, cara. E esse ônibus é sensacional. As histórias que tem aqui são muito legais. São histórias cheias de ação, cheias de folclore, cheias de mitologia, de lendas, de tudo isso, mas dessa forma que eu te falei. São coisas objetivas, não está se embrenhando muito nisso. E ele vai passar pela Europa, vai passar pela Ásia, vai passar até pela África, no único momento que ele teve na África, numa história que é bem diferente das outras. É uma história que realmente parece uma lenda africana, entendeu? Essa talvez seja a que tenha mais embasamento de alguma coisa. Essa você tá lendo ali, você fala, cara, eu tô lendo um grande conto africano aqui, uma grande lenda africana, até na forma da narrativa, tudo. A história é completamente diferente, sensacional. É maravilhoso. Esse ônibus é maravilhoso e é altamente indicado para quem nunca leu. Quem já é fã, eu te garanto que já até tem. Quem nunca leu, nunca li nada do Hellboy na minha vida, Barba, compra esse daqui. Sem sombra de dúvida, pode comprar, tá? Porque você vai ter um monte de historinhas curtas. Você vai terminar a primeira história, tu já vai começar a sentir o ritmo. Tu vai falar, porra, gostei disso, cara. Deixa eu continuar. Aí tu termina a segunda, tu fala, cara, o material é bem legal. E daqui pra frente, tu vai se apaixonando cada vez mais pelos personagens. Uma das primeiras histórias já tem um outro artista, tá? Que vai te dar uma aliviada caso você ainda não tenha se acostumado com a arte do Mignola. Mignola, isso é um outro ponto que a gente tem que entrar, que ele tem uma arte que é muito simples. Ele não se dá o trabalho de detalhar demais o material, de cenários, nada disso. A arte dele é bem simples. Alguns podem até não gostar, tá? Eu acho um material bem legal. É um material que é o único, você olha e fala, estou lendo uma arte, estou lendo um quadrinho desenhado pelo Mike Mignola, tá? Questões de anatomia, de proporções, tudo, é totalmente único e peculiar dele. Então, tem uma movimentação própria, tudo. Esse aqui já é outro artista desenhando. Como são histórias curtas, tem convidados, tá? Então aqui a gente tem uma arte diferente. Ainda assim, aí, essa daqui pode te dar aquela quebrada, tu, porra, tá, eu li uma coisa com uma arte diferente, bom, foi bom ler, tá? Então aqui a gente tem, e essas histórias, elas estão em ordem cronológica. A primeira história se passa, deixa eu ver aqui a data, só para te ajudar nesse sentido, tá? A primeira história se passa em Kansas se passa no Alasca. Kansas é que tem uma foto aqui em Kansas. Ela se passa no Alasca em 1961. Então esse ônibus volume 2 te traz as histórias a partir de 1961. E a última história se passa, a última é da África, mas ela não começa na África. Então deixa eu pegar aqui o início dela. É em Nova York, em 1993, tá? Então a gente tem de 61 a 93, a gente tem esses 32 anos ali de história se passando em lugares totalmente... Não interessa como o Hellboy chegou lá, porque ele simplesmente... É basicamente isso. Ligaram e falaram, ó, apareceu um monstro aqui na minha fazenda. E esse é o ponto, tá? É dessa forma que as histórias vão ser conduzidas e desenvolvidas. É muito bom. Muito bom. E os ônibus, seja os do Conan, que tem guia e review aqui no canal, ou seja os do Hellboy, eles têm um dos melhores custos-benefícios dentro dos quadrinhos publicados no Brasil hoje. Porque é um material em capa cartão, com papel couché, não é um papel couché daqueles ultra grossos, tá? Cara, é até bom que ele não seja, porque o quadrinho não pesa, o quadrinho não ocupa espaço, é um material que você lê com uma das mãos, tá? Diferente de muitos ônibus, você consegue abrir o quadrinho, ele abre todo, sem destruir a revista, e você consegue sentar e ler. Eu li esse material deitado numa rede, sem nenhum problema, tá? Sentei uma tarde na rede e li, me diverti demais com isso daqui, foi ótimo. Então é um material que você consegue ler deitado numa rede, segurando com uma das mãos. Isso é maravilhoso. Então você compra um quadrinho desses, que tem, por exemplo, esse ônibus tem 368 páginas. Ele custa R$110 no preço cheio. São R$110 que você vai pagar em quase 400 páginas. Tem ônibus do Hellboy que tem mais de 400 páginas, tá? Isso de acordo com o volume. Eu acho que o volume 1 ou o volume 2 ele é bem grosso, então tem por aí, tem quase 400 páginas ou até mais de 400, tá? Então,
Os ônibus têm em torno desse número de páginas e custam em torno desse preço, de 100, 110 reais, tá? Mas você leva um capa cartão, é formato americano, básico, tá? Não tem nenhuma invenção, formato americano, tá? Igualzinho. Capa cartão, sem nenhum luxo. O objetivo é de trazer muitas páginas de quadrinho muito bom, por um preço pagável. Então, no preço cheio, 110. Obviamente, tem promoção, esse material vende na Amazon. Nesse momento, esse daqui, no momento que eu estou gravando, esse não está barato, está no preço cheio, mas outros ônibus estão em valores menores. Esse daqui eu sei, e te garanto assim, você pode comprar sem ter lido nada na vida, nem ter visto o filme. Você vai ler, vai se divertir, vai curtir, vai virar fã do personagem e vai comprar o resto. Esse aqui. Os outros demandam uma especificidade maior, tá? Não adianta você comprar o Ônibus Volume 4, você pode comprar, pode entender e se divertir, mas você precisa ter um pouco mais de conhecimento. O ideal, se você vai comprar os ônibus do Cânone, começar pelo 1, obviamente, e você seguir dali para frente. Não quer dizer que se você conseguir uma super promoção no 2 e começar a ler, você não vai entender. Porque o cara nunca publicou, entenda isso, ele nunca publicou esse material em ordem. Sempre foi totalmente aleatório. O único material que foi publicado em ordem direitinho foi o Ônibus 3 e o 4. Porque ali são as histórias da reta final, a morte do Hellboy no 3 e o Hellboy no Inferno no 4. São os únicos materiais que foram pensados e saíram em ordem. O resto todo foi descarregado. Depois quem reuniu foi a Dark Horse e a Mythos agora, publicando igualzinho a versão da Dark Horse. Tá? Então, Ônibus 1 ao 4 trazem todo o cânone do personagem na ordem correta. Histórias curtas são totalmente aleatórias, trazendo simplesmente histórias que têm uma cronologia só da data, mas as histórias dificilmente conversam. Aqui tem até duas que fazem menção uma à outra. Ah, né? Numa outra vez eu matei, por exemplo. Ah, eu matei fulano. Ele matou na história anterior e você vê ele matando porque está publicado aqui na ordem certinha, tá? Mas nada que interfira, ok? Existe uma outra coleção de ônibus chamada Ônibus BPDP. As histórias que tem BPDP na frente, que não são Hellboy, que são BPDP, elas trazem as histórias desse centro, tá? Mas que não são estreladas pelo Hellboy. São estreladas pelos outros personagens que integram, tá? Então tem, por exemplo, tem o Ape Sapien, que é um cara meio homem-peixe lá. Esse cara também é um dos investigadores e também é um dos policiais da BPDP. Então a história estrelada por ele não está no ônibus do Hellboy, está nas histórias específicas do BPDP, que é um material tão bom quanto, tá? Mas que não tem essa ligação direta com o Hellboy estrelando. Então tudo que é só do Hellboy está nos ônibus do Hellboy, nesses 6 ônibus. Os ônibus BPDP trazem as histórias que os outros foram investigar e se envolver, ok? Compre, leia, divirta-se e se torne fã. O material é bom demais. Vale muito a pena, tá? Só, como eu não vou fazer um guia dessa edição aqui especificamente, porque essa edição tem muitas histórias, eu vou até contar o número de histórias para vocês terem ideia, tá? A gente tem aqui vários artistas envolvidos, como o Richard Corbin, tá? Tem o Kevin Nolan, tem Dave Stewart, a maioria das histórias geralmente são escritas pelo Mignola, mas às vezes tem co-roteiristas ou outros roteiristas, mas geralmente são escritas e desenhadas por ele. Aqui tem algumas histórias que outra pessoa pode ter escrito ou ter co-roteirizado, ou até outras pessoas desenharam, tá? Mas no geral, as histórias são dele, dentro do Hellboy. Aqui a gente tem, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 histórias, tá? Então você está comprando 17 histórias fechadas do Hellboy, muito boas, muito divertidas, muito interessantes, que foram sendo publicadas dentro desses volumes aqui, tá? Então, por exemplo, aqui tem, acho que 2 ou 3 histórias que estão aqui nessas 17. Então você vê, esse aqui é o edição histórica número 4. Aqui tem uma história, por exemplo, que está num dos ônibus do Hellboy, do 1 ao 4. Tem uma dessas histórias que está no Histórias Curtas, volume 1, e tem 3 histórias que estão no volume 2. Por quê? Agora elas estão em ordem cronológica, aqui não. Então essa é a grande diferença desses materiais agora. Eles custam quase o mesmo preço que custava essa edição aqui, mas eles trazem muito mais histórias e melhor organizadas.
Esse volume 1 aqui, esse volume 4 aqui da Mitos, tinha 148 páginas e custava na faixa de R$80. Esse daqui tem mais do que o dobro de páginas, tá organizado, só porque não é capa dura, entendeu? Mas o resto é basicamente igual, papel couché fosco aqui dentro e tal, e custa 100. E aí tu pega uma promoção, às vezes tu paga 80, 70, às vezes tu paga menos do que tu pagaria aqui. Certo? Começa aqui Hellboy, cara. É bom demais, tu não vai se arrepender. Beleza? Curtiu o programa? Espero que tenha curtido. Se você curtiu, desculpa. Às vezes eu não entendi o que aconteceu, mas preferi não parar o programa, continuar para vocês. Depois eu resolvo esse problema aqui, tá? Depois eu vou tentar descobrir o que aconteceu, se deu merda, enfim. Daqui a pouco eu descubro. Espero que você tenha curtido o programa. Espero que você volte mais vezes, tá? Quero demais que você volte por aqui. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho, deixe um comentário. Se inscreve aí em cima também, aqui em cima. Deixa o likezinho, se inscreve lá, botei aqui, lá no Instagram do Barbas. Tem muita coisa legal lá no Insta também acontecendo. Então se inscreve lá no Insta. E se você for comprar esses materiais na Amazon, esses ou qualquer outro, use os linkzinhos do Barba, que você ajuda demais a patrocinar, a financiar, né? Aquela super moral. Você ajuda aqui o trabalho do canal comprando pelos links do Barba na Amazon. Mas também te recomendo sempre que olhe lá no site da nossa parceira da Mitos. Veja que lá, às vezes, os preços são muito melhores do que na Amazon. Dê uma olhada, fique ligado e pegue sim Hellboy, que vale demais. Cara, histórias curtas. Já tô te dando um spoiler. Está no meu top leituras 2021, que vai sair agora em breve. Agora, na segunda semana de janeiro, vai sair o programa. Foi minha última leitura do ano e, assim, leitura completamente fantástica, sensação. Beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.